Chegando bem pertinho de você aqui para te falar, ó, hoje eu vou te ensinar o melhor método, a melhor técnica para você sombrear o seu desenho à lista, tá bom? Só que não. Brincadeiras à parte, na minha opinião e visão, não existe esse negócio de melhor método, melhor técnica para você sombrear o seu desenho à lista. Eu penso que vai muito da sua adaptação, do tanto que você já está habituado, do quanto você sente que aquela forma de sombrear é efetiva e funcional para o seu tipo de técnica. Mas vamos conversar um pouco mais sobre isso aqui lá na minha prancheta, onde eu vou estar sombreando um desenho em tempo real e conversando um pouco mais com você sobre isso aí. E se você não for inscrito aqui do canal, eu vou convidar você a se inscrever, ativar o sino para receber todas as notificações e deixar o seu gostei para ficar por dentro aí desse mundo do desenho realista, para o YouTube te avisar sempre quando eu postar um vídeo novo. Aqui você aprende sobre desenho realista, grafite, carvão, colorido, técnica mista, sobre materiais, dentre outros diversos assuntos voltados para a arte do desenho realista. Agora vamos pro vídeo, porque eu penso que você já deve estar um pouco ansioso para poder assistir. Vamos nessa? Bora lá então! Se fosse alguns poucos anos atrás, eu utilizaria do método mais convencional para sombrear esse desenho. Por exemplo, aplicaria o lápis de grafite graduado, em junção ali com papel higiênico, esfuminho, pincel, trabalhando diversas camadas, degradês, etc. Porém, eu optei hoje em dia em trabalhar dessa maneira, com um pó de grafite. Nesse caso aqui eu extraí o pó de grafite do lápis 8B da Staedtler, linha Black, e estou aplicando com esse pincel. Pincel com a cera mais reta, um pouco mais chata, porque eu vou construir aqui as ondulações do tecido. E essas ondulações na referência aqui me passam um efeito, né, um aspecto de sombra, para dar aquela sensação de ondulação, de profundidade do tecido, tá? Então por esse motivo que eu optei em fazer dessa maneira. Primeiro, eu acho mais rápido, é mais funcional para mim, mais direto ao ponto, mas não quer dizer que essa maneira que eu estou fazendo aqui vai anular ou vai, por exemplo, desqualificar a outra forma de fazer, a forma mais convencional, que eu mencionei anteriormente, com a ponta do lápis. Pelo contrário, na minha opinião, as duas se somam. Por quê? Eu trabalho à base de pó de grafite, porém eu preciso sempre de um lápis para jogar detalhe, para aplicar a textura nesse desenho, porque eu não quero que ele fique totalmente liso. E essa maneira que eu faço aqui é apenas para jogar aquele efeito de sombreamento, aquela construção de camadas, de degradês, aquela base que a gente costuma dizer. Você vai conseguir notar, você vai perceber que realmente é mais rápido, eu consigo levar esse sombreamento pronto. Eu defini as manchas que dão a sensação de profundidade do tecido, as dobras, a ondulação, e ao mesmo tempo eu vou levando aquele sombreamento para já tentar chegar no tom que eu quero, observando a fotografia, acrescentando camada sobre camada, e de acordo com que eu aplico essa camada mais escura de pó de grafite, aonde está mais escura, a região no caso, eu vou meio que perdendo o excesso, a quantidade de pó de grafite impregnado no pincel e conseguindo levar um degradê, um sombreamento mais diluído para demais regiões, não tão escuro assim, até porque eu não quero levar esse tom totalmente escuro para todos os pontos da bandana. Então é um método legal, que me proporciona um gasto bem menor de materiais, não preciso gastar tanto material, e principalmente o tempo, né? É um desenho que eu estou aí, vamos colocar em tempo de produtividade, menos de 10 horas, bem menos que isso, e já estou praticamente quase na metade dele. Então é bem rápido e eu consigo manter tanto a qualidade no meu desenho, mas também um nível de realismo até melhor do que eu fazia antes, na minha opinião. Eu consigo constatar isso hoje. E não quer dizer que porque esse método tem dado certo para mim, que eu já tenha me adaptado bem a ele, me habituado, que para você vai dar certo logo de cara. É necessário dedicação, prática, né? Você realmente absorver o que há por trás desse método, entendendo, compreendendo o processo e aplicar no desenho, testando, experimentando, vendo o que dá certo para você e o que não dá. Por exemplo, aqui eu estou aplicando pó de grafite com pincel. Por quê? Porque eu entendo que as regiões são escuras e o pó de grafite com pincel vai ser mais interessante, vai ser mais efetivo. Agora, tem regiões que eu vou ter que aplicar o papel higiênico com pó de grafite. Por quê? Para transitar aquele degradê, conseguir uma passagem mais suave, mais natural. Então, tem que haver essa dimensão, tem que haver esses conceitos ali por trás do que você está fazendo. É necessário entender parte da mentalidade que há por trás da técnica. Você notou que eu apliquei ali um pincel com a seda chata, bem estreito, da madeira mais escura. Depois eu apliquei um pincel da madeira branca, com a seda um pouquinho maior, porém ainda assim bem firme. E qual que é o sentido da coisa? Eu fixar mais esse grafite ao papel, escurecendo mais ainda o efeito. Eu vou utilizando pó de grafite, trabalhando com pincel, até chegar num tom que eu vejo que já está próximo à referência, que já dá para fazer textura, que já dá para trabalhar com outro material. Então, por mais que seja um processo mais rápido um pouco, ele demanda muita paciência, muita atenção, porque, queira ou não, você tem que ter todo um cuidado ali na hora de fazer, até porque se você está se familiarizando ainda com o método, se você está começando agora, não tem como você já iniciar por algo difícil.
Eu vejo algumas pessoas começando na técnica carvão ou trabalhando com pó de grafite, ao invés de querer passar por toda aquela base de conhecimento, aquela base inicial, vamos dizer assim, né, que é o degradê, a camada, a esfera, o entendimento e conhecimento dos materiais, a aplicação de cada um, compreender o efeito que cada material vai projetar no desenho. Muitas delas que eu vejo hoje em dia estão pegando já rostos complexos para fazer, cheio de textura, cheio de detalhe, algo bem mais avançado. Então a tendência é isso dar errado. E aí acontece depois da pessoa falar mal do método, da técnica. Ah, Jader, eu testei aquele jeito que você ensina a fazer lá, cara, com carvão, mas achei muito ruim. Tipo assim, sabe? Mancha demais, suja demais. Aí eu pergunto pra pessoa, mas qual desenho que você fez? Ah, eu tentei fazer tal personagem de tal série, de tal filme, tal cantor, tal ator, tal atriz, mas não ficou legal. Aí que realmente eu entendo por quê. Você ainda não está acostumado com essa técnica, eu nunca havia feito, nunca havia testado, já está fazendo um rosto complexo. A tendência realmente é dar errado, você entende? Lembrando que aqui é apenas o início dessa bandana. Se você quiser, por exemplo, ter acesso a essa aula, basta se tornar meu aluno. Para conhecer os meus cursos, clica aqui no primeiro link da descrição, onde você vai ser redirecionado para trocar uma ideia direto comigo pelo WhatsApp, relacionada a curso, tá? Se você tiver alguma dúvida, interesse em algum curso, ou você pode também clicar na nossa plataforma de cursos, onde você vai conhecer cada curso especificamente falando, né, os módulos de cada curso, os níveis, etc. Essa aula aqui vai estar disponível para os alunos do curso avançado em breve, liberada por etapa. Dando continuidade aqui ao vídeo, você já consegue perceber como é que está bem diferente essa bandana, né, se você comparar com o início lá, né, quando eu comecei a sombrear. Mas é isso aí, né? A parte de construção, passo a passo. Eu vou encarar cada pedaço do desenho como se fosse um todo para chegar ao resultado final. Assim como eu observo na fotografia, sempre tentando dar o meu melhor. Não quer dizer que vai ficar exatamente igual a foto, mas eu tento me superar a cada novo desenho. Isso que é interessante, você se superar, tentar fazer um desenho atualmente melhor do que você fazia antes. Então é essa aí que é a minha mensagem que eu deixo para você nesse final do vídeo aqui, a virada de chave, sabe? O mindset de desenvolvimento pessoal, de crescimento, de superação, etc. E também manter sempre ali a disciplina, o foco, porque a motivação nem sempre você vai tê-la aí com você, tá bom? Eu vou finalizando esse vídeo aqui, espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se não tiver inscrito, ativar o sino para receber todas as notificações e deixar o seu joinha, o seu gostei, porque assim o YouTube vai entender que você está curtindo os conteúdos, vai recomendar tanto para você, quando eu postar um novo vídeo, ele vai te notificar, mas também vai recomendar para demais pessoas. Eu estou finalizando esse vídeo aqui usando o lápis 9B. Aí entra aquela parte que eu falei, da texturização, que ainda tem todo um processo de textura aqui ainda, bem complexo, bem demorado, que eu vou trabalhar basicamente com lápis 9B, lápis B em alguns locais claros, dentre outros, aplicando o pincel, para dar definição a esse efeito de tecido e deixar ele mais realista ainda. Tá bom? Forte abraço, espero você no próximo vídeo. Valeu!